Olá, meu nome é Charles. Estou aqui para apresentar mais um conteúdo, de matemática referente ao ensino fundamental, né? Este vídeo aqui é para a disciplina de Prática Pedagógica 2, Matemática nos oitavos e nono anos do ensino fundamental, do curso de Licenciatura em Matemática da UFAL. Os componentes do nosso grupo são formados por eu, Charles, Daniel, Igor, Isamara e Milane. O tema que eu vou abordar aqui nesse vídeo vai ser equação do segundo grau, que é um conteúdo, que é indicado aí para o ensino fundamental aí, mais especificamente no nono ano, embora que algumas escolas costumam às vezes trabalhar esse assunto no oitavo ano, e dependendo da escola até pode ser no sétimo, mas o que a gente vê mais comumente aí na educação pública geralmente é nos nonos anos. Então, vou falar um pouco aqui sobre as habilidades de ABNCC a serem desenvolvidas durante a aplicação do conteúdo. Então, primeiramente, a gente tem as competências gerais 1 e 2 da BNCC. A primeira fala que o aluno ele vai desenvolver, ele vai reconhecer que a matemática ela é uma ciência humana, que ela é fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos. E, além disso, ela é uma ciência viva, que ela vai ajudar a gente a contribuir para solucionar problemas científicos e tecnológicos. Dessa forma, a matemática, nesse conteúdo, ela serve como alicerce para novas descobertas e construções, inclusive com grande impacto no mundo do trabalho. E a segunda competência geral da BNCC fala que o aluno desenvolve raciocínio lógico, espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. A gente tem aqui uma das habilidades específicas referente à matemática do nono ano da BNCC, que é a EF09MA09, que é específica para a equação de segundo grau, que ela fala que o aluno tem que compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, e para resolver elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de segundo grau. Então é esse assunto que a gente vai abordar um pouquinho agora, a parte teórica, é justamente sobre essas equações, polinomiais de segundo grau. Então, o que seria uma equação polinomial de segundo grau, Então, essa equação, ela vai receber esse nome porque ela é uma equação polinomial cujo nosso termo de maior grau ele é elevado ao quadrado. Então, essa equação também ela é comumente chamada de equação quadrática. E a forma como ela é representada é justamente essa: ax elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, vale salientar que numa equação polinomial de segundo grau, o x é a incógnita e vai representar aí um valor desconhecido, que é justamente aquilo que a gente quer descobrir. Já as letras que acompanham aí essa equação, elas são as letras A, B e C, que a gente chama ela de coeficientes da equação. Então, esses coeficientes eles nada são do que números reais, e o coeficiente A ele tem que ser estritamente diferente de zero, porque se o A fosse zero, essa poderia não ser uma equação do segundo grau. No caso, ela não seria uma equação do segundo grau, se fosse diferente de zero. Ela passaria a ser uma equação do primeiro grau. Então, a observação, como eu já tinha acabado de falar, é que o coeficiente A sempre será diferente de zero, porque, caso contrário, não seria equação de segundo grau. E as equações polinomiais de segundo grau, elas são ditas... Tem duas classificações para elas. A gente pode classificar elas como completas e como incompletas. Então, quando a equação de segundo grau são ditas completas, é quando todos os coeficientes, o A, o meu B e o meu C, são todos diferentes de zero. E a equação polinomial de segundo grau ela é incompleta quando B ou C for diferente de zero ou ambos sendo zero. Então, a gente pode ter B ou C sendo zero, e como pode ter B e C sendo zero ao mesmo tempo, isso não tem problema. O que vai caracterizar uma equação polinomial de segundo grau é justamente o meu ax quadrado. Então, o meu A ele não pode ser zero, caso contrário, não teria equação do segundo grau. Então, aqui a gente tem alguns exemplos sobre a equação de segundo grau. O primeiro é 3x ao quadrado igual a zero. Então, o que dá para perceber aqui é que ela é uma equação de segundo grau incompleta,
porque a gente tem que o meu A, que ele é o coeficiente que acompanha o meu x ao quadrado, ele é 3. Já o meu B é 0 e o meu C também é 0. Então, esta equação de segundo grau ela é dita incompleta. Então, a gente já tem nosso segundo exemplo, que é 2x ao quadrado menos 32 é igual a 0. Essa aqui também é um exemplo de uma equação de segundo grau que é incompleta, porque a gente tem meu A sendo 2, o meu B sendo 0 e o meu C sendo menos 32. Então aqui a gente tem outro exemplo, que é como eu tinha acabado de falar. Para ela ser incompleta, o meu B ou o meu C tem que ser 0, ou ambos também podem ser 0, não tem problema nenhum. O meu próximo exemplo é menos 4x ao quadrado menos 7x igual a 0, que é outro exemplo da equação de segundo grau que é incompleta, porque o meu A é igual a menos 4, o meu B ele é menos 7 e o meu C é igual a 0. Uma observação é que nas equações polinomiais de segundo grau, o coeficiente A sempre será diferente de zero, né? Então isso é algo que sempre tem que reforçar com o aluno. O meu A ele não pode ser zero de forma alguma, porque se o A for zero não vai ser uma equação de segundo grau. Então, a gente tem vários métodos para encontrar a solução de uma equação de segundo grau. Só que digamos que eu creio que o método mais famoso e que é o mais ensinado aí em boa parte das escolas é justamente usando fórmula de Bhaskara. Então, quando a equação polinomial de segundo grau ela é completa, então a gente usa a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação. O que vale ressaltar é que eu posso usar tanto a fórmula de Bhaskara para resolver equações de segundo grau completa como incompletas. Só que necessariamente não seria necessário se eu tiver uma equação de segundo grau que ela não é completa, é muito mais fácil e muito mais rápido para o aluno se ele não usar a fórmula de Bhaskara. Então, o que fica como recomendação, que a gente vai ver tanto nas soluções dos exercícios, é que a gente usa a equação do... É mais recomendável a gente usar a fórmula de Bhaskara quando a gente tem uma equação de segundo grau completa. Então, a fórmula de Bhaskara é basicamente essa que está sendo apresentada aí abaixo, que é x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso é dividido por 2 vezes a. E vale orientar aqui, né, que nesse caso aqui a gente vamos ter duas raízes. Porque a gente primeiro considera um caso do menos b mais essa raiz quadrada dividido por 2 vezes a. E depois a gente considera o caso menos b menos essa raiz. Então a gente vai ter duas soluções para a equação de segundo grau. Bom, para dar continuidade ao assunto das equações polinomiais de segundo grau, agora vamos apresentar aos alunos a famosa fórmula de Bhaskara. Para sua correta utilização, é necessário que nós tenhamos em mente, primeiramente, aquela famosa forma geral do qual é apresentado primeiramente ao aluno do que é uma equação de segundo grau. Com essa forma geral em mente, nós precisaremos identificar na equação qual queremos achar o x, os valores de A, B e C, dos coeficientes, porque a partir deles nós iremos calcular o delta, no qual é dado por B ao quadrado menos 4AC, e dado o valor do delta, se ele for positivo, nós conseguiremos encontrar dois valores reais para o x, né? E caso o delta seja igual a zero, nós vamos encontrar apenas uma raiz. E caso esse delta ele seja negativo, nós não conseguiremos encontrar raízes reais para a equação pedida, pois aí nós estaremos entrando no campo dos números complexos e não é algo que nós apresentaremos aos nossos alunos de sétimo e oitavo ano. Então nós diremos a eles apenas que caso o delta seja negativo, a equação ela não possui solução. Vale ressaltar ainda que a fórmula de Bhaskara ela vai funcionar
para todos os tipos de equações de segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Dando continuidade, bom, aqui nós elencamos algumas questões que são interessantes para trabalharmos o conteúdo das equações de segundo grau, o qual vão exigir ao aluno um conhecimento, né, e uma expertise dele para resolver esses problemas, porque eles não são tão triviais. Antes nós podemos primeiro, né, apresentar a ele alguns exercícios, aqueles exercícios mais clássicos, o qual ele vai apenas exercitar, né, manipular a resolução da equação, por exemplo. A primeira questão aqui que nós colocamos para ele foi a seguinte: se ele possuir, por exemplo, uma tela retangular com área de 96 centímetros quadrados, no qual ela possui uma largura de 1,5 vezes a sua altura, quais são as dimensões da tela? A segunda questão, ela trata de quais são as raízes dessa equação 2x ao quadrado mais 4x igual a 0. E a terceira, determinar as raízes dessa outra equação, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. E nós apresentaremos a solução do primeiro problema, no qual, para ajudar na visualização e no entendimento da questão, é importante em problemas no qual trata de retângulos, triângulos, área, nós representarmos essa figura, né, e tentar descrever como que o que representa, né, as informações o quais nos são dadas. Aqui foi feito um esboço, né, de um retângulo, colocamos ali uma altura e a área relativa aos dados quais nos foram dados. Sabendo que a área dada foi 96 centímetros quadrados, nós podemos calcular a área de duas formas, né? Da primeira forma, do qual já não foi dado no problema, de 96 centímetros quadrados, e a segunda forma, que é nós fazermos a multiplicação da base pela altura do retângulo. A base ela é dada por 3x sobre 2, e a altura ela é dada por x, segundo as informações do problema. E usando a igualdade dessas duas áreas, nós conseguimos resolver a equação isolando tudo de um lado, né? Porque nós podemos resolver essa equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Mas eu creio que é importante nós desenvolvermos no aluno uma habilidade crítica de raciocinar sobre as questões também. Não é porque ele vai estar com a equação do segundo grau que ele, todas as vezes, ele vai utilizar a fórmula de Bhaskara. É necessário que ele consiga perceber, por exemplo, nesse caso, que ele consegue achar uma solução muito mais rápida e eficiente. Ele percebendo que o termo x, ele não possui, o seu termo x, ele não está presente nessa equação, ele consegue apenas isolar a variável x ao quadrado, passar a raiz quadrada dos dois lados, considerando apenas o lado positivo, porque nós estamos tratando de uma área, e chegar no valor de x, que nesse caso aqui é 8 centímetros. E após isso nós conseguimos encontrar o que o problema pediu, que é qual é o valor da base e da altura, né, desse triângulo. No caso, a base possui 12 centímetros e a altura possui 8 centímetros. E assim nós conseguimos resolver o primeiro problema. Bom, o segundo problema nós resolvemos de forma
com a mesma intenção de fazer o aluno pensar e ver que existem outras possibilidades sem ser de utilizar a fórmula de Bhaskara. Eu aconselharia aos meus alunos que eles só utilizem a fórmula de Bhaskara quando possuir os 3 termos, os 3 coeficientes estiverem presentes na equação, o A, o B e o C. Quando o B ou o C eles não estiverem presentes, ou seja, eles forem iguais a 0, um ou outro elemento, ou os dois, basta que nós isolemos apenas o X, que nós conseguiremos encontrar a solução da equação. Nesse caso aqui, é necessário uma certa habilidade do aluno de perceber que ele pode, primeiramente, colocar o X em evidência, né? Nesse caso, poderia até mesmo ter colocado 2x em evidência, mas tanto faz, vamos conseguir chegar no mesmo resultado. Colocando o X em evidência, nós vamos ter o produto, e esse produto ele é igual a 0. Se isso acontece, é porque ou x é igual a 0, ou 2x mais 4 é igual a 0. Com isso, isolando o 4, colocando o 4 do outro lado, passando ele negativo, dividindo isso por 2, nós vamos chegar que x é igual a menos 2. Assim, chegando nos 2 resultados no qual queríamos chegar. Bom, a terceira equação é a seguinte: x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Bom, seguindo aquele conselho, como nós temos agora uma equação de segundo grau, no qual apresenta os valores a, b e c, diferente de 0, nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, primeiramente, nós devemos elencar, né, esses elementos, deixar eles destacados para que não haja confusão no momento de aplicá-los na fórmula de Bhaskara. Após deixarmos ele ali esses coeficientes em destaque, nós vamos aplicá-los no delta para vermos o seu resultado. Nesse caso, o delta ele deu 0, o que significa que nós iremos encontrar apenas um valor para x. Substituindo agora os valores na fórmula propriamente dita de Bhaskara, nós vamos chegar que o resultado dessa equação do segundo grau é menos 1. Bom, aqui nós vamos apresentar mais algumas outras questões, o qual também seguem essa linha, né, de trabalhar no aluno o raciocínio e o entendimento da equação de segundo grau, no qual ela não é algo fixo que só será resolvida com fórmula e que ele não precisa nem sequer raciocinar o que fazer e somente aplicar um método. Aqui a nossa intenção é fazer com que ele perceba que a equação de segundo grau é rica e que existem outras possibilidades, o qual gerarão a ele uma maior velocidade na resolução da questão e eficiência também, né? Bom, a quarta questão aqui nós pedimos que ele resolva essa outra equação, x ao quadrado mais 25 igual a 0. Na quinta, nós pedimos outra equação, 4x ao quadrado igual a 1. E na sexta, nós colocamos aqui uma curiosidade, o qual pode ser apresentada ao aluno, né? Que não é algo muito comum, mas que creio que pode ser interessante de ser apresentado na sala de aula, visto que há muitos questionamentos sobre o porquê que isso existe, de onde veio isso. Então, pode ser necessário ao professor utilizar uma
fórmula, a demonstração, né, dessa fórmula para saciar a curiosidade dos alunos. Bom, na quarta questão, nós fizemos o seguinte: x ao quadrado mais 25 é igual a zero. Utilizando aquela ideia, né, primeiramente utilizando aquela ideia de raciocinar sobre a questão, nós vamos primeiro isolar o x ao quadrado. Após isso, nós iremos passar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. E nós conseguimos perceber o seguinte, que pela definição de raiz quadrada, não existe a raiz quadrada de um número negativo. Logo, o meu x ele não vai possuir solução, pois a raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Essa é uma solução dessa equação. Mas caso o aluno ele não queira seguir essa linha e talvez ele queira, por exemplo, utilizar a fórmula de Bhaskara, ele faria o seguinte: ele elencaria primeiro os coeficientes A, B e C e aplicaria no delta, no qual ele conseguiria chegar num resultado para o delta negativo, o qual nós já definimos antes que se o resultado do delta é negativo, a equação ela não possui solução. Ela não possui raízes reais para a sua solução. Logo, esse é um resultado possível e que é importante de apresentarmos também ao aluno. Na quinta questão, nós poderíamos utilizar a fórmula de Bhaskara, o que seria algo maçante, lento e que não desenvolveria em nada o raciocínio do aluno, ou então nós poderíamos simplesmente perceber que nós poderíamos isolar o x ao quadrado, passar a raiz quadrada dos dois lados da equação. É importante notar que quando nós passamos a raiz quadrada, a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. E por essa definição, a raiz quadrada de 1 sobre 4 é mais ou menos. Nós temos que colocar mais ou menos ali, por causa da definição de módulo. Numa equação, num problema anterior, nós utilizamos o quê? Nós também fizemos pelo método de passar a raiz quadrada dos dois lados, mas nós utilizamos apenas o valor positivo. Mas naquele contexto, nós utilizamos o valor positivo porque nós estávamos tratando de áreas. Quando nós estivermos tratando de áreas, de volume, de medição, nesse contexto, nós devemos utilizar apenas valores positivos, pois não existe uma medição negativa. Dando continuidade, nós ficaremos... Bom, ok. Aqui na sexta nós fizemos uma demonstração clássica da equação do segundo grau. Existem outras demonstrações que podem ser feitas também. Existe uma demonstração que é muito interessante, que ela utiliza figuras planas, quadrados, retângulos, qual é interessante também para a visualização do aluno, mas nós adotamos aqui a clássica mesmo para demonstrar a fórmula de Bhaskara. Bom, primeiro nós temos que pegar a forma geral, né, do qual é apresentada a equação do segundo grau. Nós vamos dividir ela em ambos os lados por A, isolar o termo C sobre A, e ficaremos com aquela expressão ali abaixo, x ao quadrado mais B
sobre A, x igual a menos C sobre A. Dando continuidade, é necessário para essa demonstração nós completarmos o quadrado do lado esquerdo, que é o lado o qual apresenta o x ao quadrado mais b sobre a x. Esse lado nós precisamos completar o quadrado. Uma forma de completar o quadrado, o qual é interessante para nós mostrarmos ao aluno e ele perceber o que está sendo feito, né, para que ele consiga entender, é nós pegarmos esse lado esquerdo e igualarmos a um quadrado perfeito, né, no qual nós vamos fazer comparações entre eles para assim conseguirmos encontrar qual que é o termo que nós precisaremos somar a esse lado esquerdo da igualdade para conseguirmos completar o quadrado. Nós chamamos o x de A nessa comparação e vamos perceber que o 2b ele deverá ser o B sobre A. Isolando o 2, o qual está junto ali do B, nós vamos chegar que o B, Bzão, né, ele será o B sobre 2A. Tendo esse termo agora em mente, nós precisamos somar ele ao quadrado dos dois lados da equação, porque assim nós conseguiremos completar o quadrado, que é o que será feito no próximo slide. Bom, retomando, né, de onde paramos, nós tínhamos que x ao quadrado mais b sobre ax é igual a menos c sobre a, nós vamos somar o termo o qual completa o quadrado, que é o b sobre 2a, tudo isso elevado ao quadrado. Somando esse termo dos dois lados da igualdade, nós vamos ficar com o seguinte: do lado esquerdo da igualdade, nós vamos conseguir completar o quadrado, e do lado direito, nós vamos poder somar essas duas frações. Ao somarmos, nós vamos chegar no seguinte, que x mais b sobre 2a, tudo isso elevado ao quadrado, é igual a b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado, no qual nós vamos aplicar a raiz quadrada em ambos os lados para que assim consigamos isolar x. Aplicando, então, a raiz quadrada dos dois lados, nós vamos conseguir isolar x, e após isso, nós vamos simplesmente somar as duas equações, chegando finalmente na equação de Bhaskara. Continuando agora, vou falar um pouco sobre, mais especificamente, duas aplicações desse conteúdo no cotidiano. Então, assim, a primeira tem que é o movimento de um projétil. Então, creio que todo mundo já viu jogos de futebol, não sei, vários tipos de esportes. Então, assim, quando você pega alguma coisa, joga pro alto, arremessa alguma coisa pro outro canto, tudo isso representa a movimentação do projétil. Então, assim, a trajetória do projétil, ela basicamente é um movimento que ele é descrito como uma parábola. E essa parábola nada mais é do que a representação gráfica da nossa função do segundo grau, né? Que nossa função do segundo grau é basicamente derivada da nossa equação do segundo grau. Que é basicamente a gente passar a nossa equação do segundo grau para uma função, e a partir da função a gente esboçando o gráfico dessa equação. Então é nesse aspecto aí, nesse caso desses movimentos, desses projetos, que a equação do segundo grau ela tem uma forte presença, já que, por exemplo, para a gente calcular a altura máxima que esse projeto pode atingir, o que a gente faz na verdade é basicamente calcular o nosso delta, que a gente viu que nosso delta é a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a de c.
Então, a partir do cálculo desse delta, a gente pode descobrir o ponto de partida e chegada, né? Que é necessário justamente para resolver a equação e achar os valores de x, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de um gráfico, né? Com eixo x e eixo y, e com justamente esse movimento dessa parábola, que é justamente o, o projeto, a movimentação do projeto, né? Que é expressa aí como uma equação de segundo grau, né? A gente passa para uma... Você pode expulsar o gráfico disso. Outra aplicação muito utilizada é na física, já que lá a equação de segundo grau ela possui um papel muito importante na análise dos famosos MUV, né? Os famosos MOVE, né? Que nada mais é do que os movimentos uniformemente variados. Então, já que basicamente a razão da aceleração, os corpos que variam a velocidade e o espaço em função do tempo, né? A gente vai ter basicamente a razão da aceleração, que nada mais é do que os corpos que variam a velocidade e o espaço em função do tempo. Então, a gente tem, por exemplo, aí embaixo tem uma imagem que é um movimento uniformemente variado. O carro ele está no T0 com velocidade a 20 km. Quando ele chega no T igual a 2 segundos, ele está na velocidade de 20 km por hora. Quando ele chega no T igual a 4 segundos, ele está na velocidade de 10 km por hora. E quando ele chega no T igual a 6 segundos, ele está na velocidade a zero, velocidade nula, né? Então, o movimento uniformemente variado basicamente é essa razão que a gente tem aí. E a expressão que consegue relacionar justamente o espaço em função do tempo ela é dada por essa fórmula, né? Que a gente tem que o S, né, nada mais é do que o espaço, ele é igual ao meu S0 mais o meu V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2, né? Onde o meu A nada mais é do que a aceleração, o meu S é o meu espaço, o meu V ele é a velocidade, né? E o meu T é o meu tempo, né? Nesse caso aqui a gente está com S0 e V0, mas isso só serve para representar o momento, né? Que tipo, tô no momento que a velocidade é zero, no momento que o espaço ali, digamos que é zero, né? Então a gente pode ter essa fórmula aí, né? Que ela é muito usada na física, né? Que muitos alunos usam até algumas expressões, falando, o sorvetão, algumas coisas para poder decorar justamente essa fórmula. A gente tem um problema aqui para expressar justamente essa aplicação do conteúdo no cotidiano, que fala que o móvel ele vai realizar um movimento uniformemente variado, obedecendo a função S igual a 2t ao quadrado menos 18t mais 36, sendo S medido em metros e t em segundos em que instante o móvel muda de direção. Direção não, no caso seria em que instante o móvel muda de sentido. Então, assim, perceba que por mais que esse seja um problema da física, o que a gente tem aqui é uma aplicação de uma equação de segundo grau, né? Que a gente tem o 2t ao quadrado, que é justamente esse t ao quadrado que vai caracterizar um polinômio de segundo grau, né? Uma equação polinomial de segundo grau. Então, como solução desse problema, né? Então a gente tem que a equação do movimento ela é de segundo grau. Então, ela vai descrever para a gente uma parábola, que como 2 é positivo, então ela vai ser crescente, né? Já que o meu A ele é maior que zero. Então, a mudança de sentido do móvel ela vai ser dada justamente no momento em que esse meu móvel ela atingiu o ponto mínimo dessa parábola, que é justamente o que a gente pode ver aqui na ilustração. Então é isso, né? Isso que eu tenho a dizer sobre esses dois exemplos aí, bem simples aí, muito interessantes. Mas tipo, tem diversos outros exemplos também. A gente pode ter exemplos na engenharia, na biologia, em muitas áreas de pesquisa a gente consegue ter exemplos de aplicação desse conceito da equação do segundo grau, né? Que a gente pode julgar, aí os nossos alunos podem acabar julgando que não é uma coisa tão importante, se perguntar, mano, que eu vou usar isso, mas é uma coisa muito importante. Então, é bom a gente sempre estar contextualizando, né, esses conteúdos para que o nosso aluno perceba que esse assunto tem sim importância. Bom, para concluirmos essa apresentação, vamos apresentar aqui um trabalho o qual nós fizemos, né, sobre um jogo
no qual visa revisar os conteúdos, os quais serão trabalhados em sala com os alunos. Esse jogo é um jogo que foi inspirado num clássico dos jogos de tabuleiro, que é um jogo no qual ele possui um caminho, início e fim, no qual os jogadores iniciam do mesmo local, eles precisam percorrer todo o caminho e quem chegar primeiro ao fim, ele vence a partida. O jogo consiste no seguinte: primeiramente, os alunos, os jogadores, eles irão entre si escolher algum método o qual eles escolham a ordem dos jogadores, seja por empolpar, por pedra, papel e tesoura. Eles que vão escolher o método o qual eles vão utilizar para escolher a ordem dos jogadores. Após isso, após escolhida a ordem dos jogadores, será utilizado para contabilizar a quantidade de casas, o qual os objetos, o qual representam os jogadores, irão andar, é um dado de 6 faces, no qual cada uma das faces vai estar representada um número de 1 a 6. Após isso, o que acontece no jogo? Dado iniciado o jogo, vamos dizer que o certo jogador fez o seu lance de dado e deu, por exemplo, o resultado 4. Logo, ele vai pegar o seu objeto, qual ele representa, e andar 4 casas à frente. Só que existe um porém. Ele colocado a sua peça a 4 casas após onde ele estava anteriormente, ele precisa responder uma pergunta sobre os conceitos o qual nós vimos sobre a equação de segundo grau. Caso ele consiga responder a pergunta com êxito, ele vai permanecer naquela posição, ele vai conseguir andar as 4 casas. Porém, caso ele erre a pergunta, ele vai voltar 2 casas. Ou seja, ele vai andar apenas 2 casas do que ele tinha tirado do dado. Ou seja, caso ele acerte, ele vai andar exatamente a mesma quantidade de casas no qual ele tirou no dado. E se ele não acertar, ele vai andar 2 casas a menos do resultado qual ele tirou no dado. Se ele tirar, por exemplo, o valor 1, o que vai acontecer? Ele vai retornar uma casa, caso ele erre, claro. Bom, esse é um jogo muito interessante, né? Nós elencamos várias perguntas no qual revisam todo o conteúdo das equações de segundo grau, né? Sobre as fórmulas de Bhaskara, sobre as ideias, né? O qual é necessário ter as principais ideias. É importante que o aluno tenha a noção de que o A é sempre diferente de zero. É importante que ele saiba quais são os resultados possíveis para o delta e quais são suas consequências. É importante que ele saiba de todos esses resultados, porque eles são importantes, né, para o desenvolvimento do aluno nesse conteúdo. E creio que esse jogo qual foi criado, ele tendo base, né, com outros jogos clássicos de tabuleiro, ele é muito importante para a revisão e a fixação de conteúdos do qual serão trabalhados em sala de aula. E continuando aqui, né, a gente tem sobre a avaliação da aprendizagem, né? Então, nesse momento, é um momento em que o professor ele tem que começar a pensar no método de avaliar o seu aluno, né? Ver se ele realmente aprendeu, né? Então, eu listei aqui 4 tópicos que eu vejo que, na minha opinião, né,
na opinião do grupo, seria alguns tópicos importantes, que seria avaliar o comportamento do aluno, ver se ele estava prestando atenção na aula, ver se ele estava participando da aula, né, que é justamente o nosso próximo tópico, que é participação na aula, né. Então, ver se o aluno estava comportado ali, mas não basta só o aluno estar comportado, né, então é importante que ele também tenha uma participação ativa na aula, ele expresse suas dúvidas, ele tire dúvidas, ele faça observações durante a aplicação do conteúdo. E outra também são as habilidades que a gente, como professor, conseguiu ver que o aluno desenvolveu durante a aula, né? Então, durante a aula, a gente vai estar ali fazendo exercícios, a gente vai estar vendo se o aluno está conseguindo acompanhar, se não está, se o aluno ele consegue enxergar qual seria o próximo passo a fazer ali, se ele consegue ver como fazer a solução, se ele consegue aplicar aquela fórmula que a gente ensinou, se ele consegue pensar além mesmo do conteúdo, né? Então, era outra coisa que é muito importante na hora da avaliação. E por último, né, são exercícios, né? É muito importante, principalmente na matemática. A matemática é uma disciplina que você não consegue aprender só de olhar aquilo, você tem que exercitar. Então é essencial que o aluno faça exercício sim, para poder fixar o que ele aprendeu. Então esses pontos aí são os fundamentais aí para a avaliação da aprendizagem. E é isso. Aqui eu finalizo os trabalhos e eu agradeço a todos pela atenção.